Meu nome é Marilise e eu tenho 24 anos. Quando eu tinha 12, minha mãe me mandou embora porque eu não era tão inteligente quanto minha irmã gêmea. Essa foi a razão que ela deu para todos, bem arrumada e suavizada, até quase parecer razoável. Ela dizia que eu precisava de um lugar mais calmo. Dizia que eu precisava de disciplina. Dizia que eu estava ficando para trás e atrapalhando a família. Mas eu lembro das palavras reais que ela usou naquela noite na mesa da cozinha, depois que meu boletim caiu ao lado do meu jantar intocado. Ela me olhou como se eu fosse um problema que ela já estava cansada de resolver e disse: algumas crianças nasceram para subir na vida, e outras precisam parar de segurar todo mundo para trás. Eu não estava indo mal porque não me importava. Eu estava indo mal porque cada prova parecia um julgamento. Cada nota parecia uma sentença. E cada comparação me lembrava que, na minha casa, amor tinha condições. Eu amava desenhar. Eu amava histórias. Eu conseguia transformar uma página em branco em algo que fazia as pessoas pararem para olhar. Mas nada disso importava numa casa onde valor era medido por troféus, aulas avançadas e notas perfeitas. Naquela noite, depois de ouvir de novo que eu envergonhava a família, eu saí de casa no frio sem casaco, porque ficar doía mais do que ir embora. De manhã, eles me encontraram. Eu achei que talvez o medo fizesse minha mãe me abraçar mais forte. Em vez disso, ela arrumou minha mala. Eu implorei para ela não me mandar embora. Prometi que ia estudar mais, falar menos, ser melhor, ser mais fácil de amar. Ela não chorou. Não hesitou. Só disse que já tinha outra filha com um futuro para proteger. Anos depois, quando eles tentaram se reaproximar, eu apresentei minha nova família e chamei eles de lobos frios e cruéis. E no momento em que minha mãe e minha irmã ouviram isso, a sala ficou tão quieta que eu consegui ouvir meu próprio coração. Antes de eu te contar o que elas disseram depois e o que aconteceu quando entraram na vida que eu construí sem elas, me diz uma coisa: que horas são onde você está agora? E de onde você está assistindo? Eu quero saber até onde essa história chega. A viagem de Boston até a pequena cidade de Montana, onde minha tia June morava, parecia me levar para longe da minha própria vida enquanto eu ainda estava respirando. Meu pai, Paul, dirigia quase todo o caminho com as duas mãos firmes no volante. E minha mãe, Vivian, ficava no banco da frente respondendo e-mails de trabalho como se estivesse me levando para um acampamento de verão, e não me tirando da única casa que eu conhecia. Minha irmã gêmea, Sloan, não foi permitida ir. Isso doeu mais do que a mala no meu pé, mais do que o silêncio no carro, mais do que minha mãe dizendo para meu pai não tornar aquilo mais difícil do que precisava ser. Quando chegamos, minha tia June estava na varanda de uma casinha azul, com tinta descascando, sinos de vento e vasos de flores que pareciam ter sobrevivido a tempestades e continuado ali mesmo assim. Ela me abraçou antes que eu pudesse dizer qualquer coisa. E aquilo quase me quebrou. Minha mãe entregou para ela uma pasta com meus registros da escola, documentos médicos e um cheque, como se eu fosse um problema sendo transferido para outro setor. Ela disse para minha tia June que eu precisava de disciplina, estrutura e menos distrações. A tia June olhou para meus olhos vermelhos e depois para o caderno de desenhos que eu apertava contra o peito e disse: talvez o que ela precise seja uma pessoa que pergunte no que ela é boa antes de decidir o que está errado nela. Minha mãe não gostou disso. Ela me beijou na testa sem nenhum carinho, mandou eu me comportar e foi embora antes que eu pudesse implorar de novo. Nas 2 primeiras semanas, eu quase não falei. Eu dormia com a mala ao lado da cama, porque uma parte de mim achava que, se eu desfizesse a mala, isso significava aceitar que eu tinha sido descartada. A tia June nunca me forçou a nada. Ela fazia panquecas no jantar quando eu recusava o café da manhã. Deixava materiais de arte na mesa da cozinha sem fazer discurso. Me levava para a escola sem me dizer para não envergonhar ela. A primeira vez que levei um C numa prova de matemática, eu já me preparei para gritos. A tia June olhou, assentiu e perguntou: você entendeu mais essa semana do que na semana passada? Eu disse, sim. Ela sorriu e respondeu: então a gente continua. Essa frase mudou alguma coisa dentro de mim. Na minha escola antiga, eu era a gêmea decepcionante, a mais lenta, aquela que os professores lembravam só porque minha irmã já tinha impressionado todos eles. Em Montana, eu era só Mara. Quietinha no começo, estranha talvez, mas não automaticamente a segunda colocada.
Minhas notas não ficaram perfeitas como mágica, mas minhas mãos pararam de tremer antes das provas. Eu entrei no clube de arte porque a tia June colocou o formulário na minha mochila e disse que eu podia jogar fora se quisesse. Eu não joguei. Na primavera, eu já estava pintando cenários para a peça da escola, fazendo posteres para a feira do livro da biblioteca e ajudando o abrigo de animais da cidade a criar panfletos para os fins de semana de adoção. Pela primeira vez, adultos me elogiavam por algo real. Não porque eu tinha sido melhor que alguém, não porque eu tinha seguido um plano feito antes de eu nascer, mas porque eu tinha criado algo útil e bonito. Sloan me mandava mensagens quando podia. No começo, ela era carinhosa. Dizia que sentia minha falta. Que a casa parecia estranha sem mim. Que a mãe dizia que aquilo era temporário. Mas temporário virou um mês. Depois 6 meses. Depois anos. Minha mãe nunca ligava, a menos que a tia June insistisse muito. Meu pai mandava dinheiro, cartões de aniversário com mensagens frias, e uma vez uma caixa de lápis caros que provavelmente minha mãe escolheu online sem nem saber o que eu realmente gostava de desenhar. Sloan continuou ganhando prêmios. Ela mandava fotos de certificados, medalhas de debate, pins de honra e folhetos de faculdade. Eu dizia para mim mesma que estava orgulhosa dela e eu estava. Mas cada mensagem me lembrava que ela tinha ficado no holofote enquanto eu tinha sido tirada do enquadramento. Uma tarde, quando eu tinha 15 anos, eu vendi meu primeiro desenho numa feira de agricultores. Era um pequeno aquarela da biblioteca da cidade depois da neve. Uma mulher mais velha comprou por $20 porque disse que o prédio parecia um lugar onde crianças solitárias poderiam se sentir seguras. Eu levei aquela nota de $20 para casa como se fosse um prêmio nacional. A tia June não riu. Ela colocou o desenho numa moldura simples e escreveu um bilhete embaixo. Primeira venda da Mara. Prova de que talento também importa. Naquela noite, eu esperei a tristeza vir, aquela dor antiga de querer que minha mãe tivesse visto aquilo. Mas, em vez disso, eu senti algo mais quente. Mais forte. Eu me senti vista pelas pessoas que realmente estavam ali. Eu ainda não sabia, mas aquele era o começo da família que um dia eu mesma escolheria. Quando terminei o ensino médio, eu já tinha parado de esperar minha mãe mudar de ideia. Ainda tinha dias em que certas palavras ou tons me jogavam de volta para aquela mesa da cozinha, mas eu já não era mais a garota implorando para ficar. A tia June me ajudou a me inscrever numa universidade estadual em Montana, com um bom curso de comunicação visual. E quando o e-mail de aprovação chegou, ela gritou tão alto que o vizinho achou que tinha acontecido alguma coisa grave. Minha mãe mandou uma mensagem curta: escolha interessante. Espero que se torne prática. Aquilo foi o mais perto de parabéns que eu recebi dela. Sloan me ligou naquela noite de Boston, onde ela já tinha entrado no programa Elite de pré-direito. Ela parecia feliz por mim, mas sempre tinha algo cuidadoso na voz, como se elogiar demais me fizesse parecer desleal à nossa mãe. Ela disse: faculdade de arte parece legal. A mãe só se preocupa com estabilidade. Eu quase disse que ser amada só quando você é impressionante não é estabilidade nenhuma, mas engoli as palavras. Eu aprendi que algumas pessoas conseguem ver sua dor e ainda assim tratar o silêncio como mais importante que a verdade. A faculdade não foi fácil. Eu trabalhava na gráfica da universidade, fazia trabalhos freelancer de design de cardápios e posteres de eventos, e passava as noites aprendendo programas em vídeos gratuitos porque não podia pagar aulas extras. Mas tudo era diferente porque aquilo era meu. Ninguém ficava por cima de mim dizendo que meus sonhos eram vergonha. No segundo ano, eu fui voluntária no evento de arrecadação para um centro de resgate de animais fora da cidade. Eles precisavam de alguém para pintar placas, e eu precisava de trabalho para o portfólio. Foi lá que eu conheci Caleb Wolf. Ele estava carregando uma caixa com pássaros machucados quando viu que eu tinha desenhado uma raposa no painel de doações, com uma orelha levemente torta. Ele parou, sorriu e disse: aquela raposa parece que já passou por muita coisa, e ainda sabe algo que a gente não sabe. Foi o elogio mais estranho que eu já ouvi e, de algum jeito, o mais certo. Caleb não era barulhento nem chamativo. Ele trabalhava com a família no rancho de resgate deles, consertando cercas, transportando animais feridos, ajudando em programas da comunidade e fazendo aquele tipo de trabalho silencioso que não parece impressionante na internet, mas importa de verdade na vida real.
A família dele era conhecida na cidade como os Lobos, e todo mundo brincava que eles se moviam como uma matilha. A mãe dele levava comida para qualquer pessoa em dificuldade. Os irmãos apareciam com ferramentas antes mesmo de alguém pedir. A avó lembrava do aniversário de todo mundo na região. Eles eram calorosos, mas não eram frágeis. Se alguém machucava um dos deles, não tinha explosão. Tinha calma. Tinha organização. Tinha fatos. Uma vez, Caleb me disse: na minha família, frio e calculista quer dizer não entrar em pânico quando alguém tenta te assustar. Você respira, pensa e protege a matilha. Naquela época eu não entendi o quanto essa frase seria importante na minha vida. Caleb e eu começamos como amigos. Ele ficava comigo na gráfica da faculdade nos turnos da noite, trazendo café e fingindo que precisava de ajuda para fazer panfletos do centro de resgate. Eu ajudei a família dele a criar o logo do rancho, depois um site, depois ilustrei um folheto infantil sobre segurança com animais da região. Esses trabalhos viraram outros. Uma livraria me chamou. Depois uma ONG de alfabetização. Depois uma pequena editora procurando ilustrador para livro infantil. Aos 22 anos, eu já tinha aberto o estúdio Mara Wolf Studio mesmo antes de Wolf virar meu sobrenome oficial. Por que Caleb me pediu em casamento debaixo da velha árvore de algodão atrás do celeiro do resgate, com a família inteira dele escondida de forma péssima atrás de fardos de feno? A gente se casou numa cerimônia simples ao ar livre. A tia June me levou até o altar. Meu pai mandou um cartão e dinheiro. Minha mãe não veio. Sloan veio, mas passou metade da festa atendendo ligações da nossa mãe. Depois me disse. Mãe disse que ainda não estava pronta. Eu respondi, ela teve 10 anos. Sloan desviou o olhar. No ano passado, Caleb e eu tivemos nossa filha, Lily. E segurá-la pela primeira vez me fez entender exatamente o quanto a escolha da minha mãe tinha sido absurda. Lily era pequena, indefesa, perfeita e eu não conseguia imaginar olhar para qualquer criança e decidir que ela era um incômodo grande demais para amar. A tia June morava a 20 minutos da gente e aparecia sempre com sopa, fraldas e conselhos que ninguém pediu. Os lobos tratavam Lily como a mais nova da matilha, passando ela de colo em colo, sussurrando promessas que ela ainda era pequena demais para entender. Meu estúdio cresceu devagar, mas com firmeza. Eu fazia livros infantis, campanhas para bibliotecas, posteres educativos e identidades visuais para pequenos negócios que acreditavam que criatividade não era luxo, era linguagem. Então, numa quinta-feira à noite, enquanto eu embalava Lily para dormir, meu celular acendeu com o nome de Sloan. A mensagem dizia: Mãe quer se reconectar. Diz que já passou tempo suficiente. Eu fiquei olhando aquelas palavras por muito tempo. Tempo suficiente para quê? Para a culpa dela diminuir? Para minhas memórias virarem inconvenientes? Para ela voltar como se nunca tivesse faltado a única frase que eu esperei a vida inteira ouvir? Eu olhei para o outro lado da sala, onde Caleb dobrava cobertores de bebê com a mesma seriedade tranquila que ele colocava em tudo. E disse a ele que minha mãe queria me visitar. Ele não me disse o que fazer. Só perguntou: Você quer um encerramento, ou quer que eles finalmente vejam o que jogaram fora? Eu olhei para minha filha dormindo e percebi que a resposta era as duas coisas. A mensagem da minha mãe chegou na manhã seguinte, e soava exatamente como ela, limpa, controlada, e vazia onde deveria existir coração. Ela escreveu que ela e meu pai estariam em Montana em breve para uma conferência profissional e achava que seria saudável todos nós nos reconectarmos. Disse que mal-entendidos de família não deveriam durar para sempre. Disse que a vida era curta. Ela não disse que estava arrependida. Não perguntou se eu tinha sido sozinha. Não perguntou como era ter 12 anos e ser mandada embora com uma mala, enquanto minha gêmea ficou em casa. Ela nem mencionou Lily até a última linha, onde escreveu: Slu me disse que agora há uma criança. Uma criança. Não minha filha. Não a neta dela. Só uma criança. Eu deveria ter ignorado. Uma pessoa curada teria bloqueado o número, beijado o bebê e voltado a trabalhar. Mas cura não é sempre limpa. Às vezes você ama a vida que construiu, mas ainda quer que as pessoas que te quebraram fiquem no meio dela e entendam que não te destruíram. Eu respondi educadamente e disse que eles podiam vir jantar no sábado.
E convidei Sloan também. Ela respondeu quase na hora com um emoji de coração, como se fosse uma reunião de família normal e não um teste que ninguém tinha estudado. Eu contei tudo para Caleb. Contei para tia June também, porque eu aprendi nos primeiros 12 anos da minha vida que segredos só protegem quem está causando dano. A tia June ficou em silêncio por um tempo e perguntou: Você quer que eu esteja lá como sua tia, ou como sua testemunha? Eu disse: as duas coisas. Caleb contou para a família dele, e os lobos fizeram o que lobos fazem, não criaram drama, criaram estrutura. A mãe dele planejou o jantar. A avó fez pão. Os irmãos ofereceram ficar com a Lily se ficasse tudo tenso demais. Caleb perguntou se eu queria os álbuns de fotos na sala ou guardados. Eu deixei eles na mesa. Não para me exibir. Não para punir ninguém. Mas porque a verdade estava ali dentro. Minha formatura da faculdade, onde a tia June chorou tanto que o rímel escorreu. A placa do meu primeiro estúdio, torta, porque o Caleb e os irmãos instalaram na chuva. O lançamento do meu livro na biblioteca da cidade, com crianças em fila para eu desenhar animais dentro dos livros delas. A primeira semana da Lily em casa, enrolada num cobertor amarelo feito pela avó do Caleb. 10 anos de vida que minha mãe perdeu porque decidiu que eu não valia a pena ser criada. No sábado de manhã, Sloan me ligou. Por um momento, eu ouvi a irmã com quem eu cochichava debaixo das cobertas antes de tudo mudar. Ela disse: Por favor, não transforma isso num tribunal. Eu respondi que não era eu quem tinha passado a infância sendo julgada. Ela suspirou e disse: A mãe está nervosa. E eu disse: Ela deveria estar. O silêncio entre nós era pesado, mas não era vazio. Ele carregava todas as vezes em que ela escolheu conforto em vez de coragem. Eu não odiava Sloan. E isso piorava tudo. Ódio teria sido simples. Eu amava minha irmã, mas não confiava mais que ela ficaria ao meu lado quando a verdade ficasse desconfortável. Antes deles chegarem, eu fiquei na cozinha com as mãos pressionadas na bancada, tentando controlar a respiração. Caleb chegou atrás de mim, mas não me tocou até eu me encostar nele primeiro. Isso era uma das coisas que eu mais amava nele, ele nunca achava que tinha direito de mexer na minha dor. Ele esperava ser convidado. Você não precisa provar que sobreviveu, ele disse baixo. Eu olhei ao redor da casa que nós construímos juntos. Os desenhos nas paredes. As meias pequenas da Lily perto do sofá. A tia June organizando pratos com mãos trêmulas que ela tentava esconder. A família do Caleb se movendo pela casa com calma, como um escudo que não precisava se anunciar. Eu sei, eu disse. Mas hoje, eles vão ver quem ficou. Quando a campainha tocou, ninguém se mexeu por um segundo. Parecia um som normal demais para o que ia acontecer. Caleb abriu a porta. E lá estavam eles. Meu pai parecia mais velho, menor, como se anos de silêncio tivessem dobrado ele por dentro. Minha mãe estava quase igual, perfeita, bem vestida, controlada, segurando flores como se estivesse indo a um compromisso social educado. Sloan estava ao lado dela. Bonita, nervosa, e já me olhando como se procurasse sinais de perigo. Minha mãe sorriu e disse: Mara, você está bem. Não disse feliz aniversário pelos que perdeu. Não disse parabéns pelo casamento. Não disse me desculpa. Só disse: você está bem. Eu me afastei e deixei eles entrarem na casa que eles nunca ajudaram a construir. O jantar começou com aquela educação forçada que faz até talher parecer barulhento demais. Caleb apertou a mão do meu pai com firmeza. A tia June abraçou meu pai, mas não minha mãe, e minha mãe percebeu. Os lobos eram acolhedores porque eram assim, mas ninguém fingia que aquilo era normal. Lily estava dormindo no carrinho perto da sala, e minha mãe olhou de longe, como quem observa um quadro numa galeria. Sloan foi a primeira a se aproximar. Tocou no cobertor da Lily e sussurrou que ela era linda. Eu acreditei que ela estava sendo sincera. E isso quase doeu mais. Minha mãe andava pela sala enquanto a comida era servida, olhando as fotos nas paredes. Ela parou numa em que eu estava em frente à placa do meu estúdio. Depois outra, onde eu segurava meu primeiro livro ilustrado. Então esse é o seu trabalho, ela disse. É, muito charmoso. Charmoso.
Era a palavra dela para tudo que ela não respeitava, mas não podia insultar na frente dos outros. A mãe do Caleb sorriu e disse: o trabalho da Mara ajuda crianças a entenderem histórias antes mesmo de saberem ler tudo. Isso não é charmoso. Isso é importante. O sorriso da minha mãe ficou mais rígido. Nós sentamos à mesa. Por um tempo, todo mundo tentou. O pai do Caleb perguntou sobre a conferência. Meu pai perguntou para a tia June sobre a cidade. Slo elogiou a comida 3 vezes a mais do que precisava. Então minha mãe colocou o guardanapo no colo, virou para mim e disse: espero que você entenda agora que decisões difíceis foram tomadas para o seu próprio bem. A mesa mudou na hora. Ninguém se mexeu, mas o ar ficou mais pesado. Eu perguntei: que decisão difícil? Ela soltou uma risada leve, daquelas feitas para me fazer parecer exagerada antes mesmo de eu continuar falando. Te mandar para um lugar mais calmo. Você estava com dificuldades, Mara. Precisava de um ambiente diferente. A tia June largou o garfo. Meu pai ficou olhando para o prato. Sloan sussurrou: mãe? Mas minha mãe continuou, porque pessoas como ela confundem silêncio com permissão. Ela disse: você claramente teve sucesso do seu jeito, e isso é bom, mas naquela época seu comportamento afetava a família inteira. Tivemos que pensar no futuro da Sloan também. Ali estava. Sem maquiagem de palavras bonitas. A mesma conta de sempre. Uma criança tinha futuro. A outra era um problema. Eu senti a mão do Caleb debaixo da mesa. Ele não apertou a minha, só deixou ali, como quem disse: você quiser, eu estou aqui. E eu quis. Eu segurei. Então eu levantei. A cadeira fez um som leve no chão, e todos olharam para mim. Peguei meu copo de água, porque eu não confiava em mim com nada mais forte. Eu quero fazer um brinde, eu disse. Minha mãe piscou, surpresa, como se esperasse lágrimas e recebeu outra coisa. Eu olhei primeiro para a tia June. A você, que recebeu uma menina de 12 anos com uma mala, um caderno de desenhos e nenhuma explicação de por que ela era tão fácil de ser deixada para trás. Minha voz ficou mais firme. Você não me consertou, porque eu nunca estive quebrada. Você só me deu espaço para crescer. Os olhos da tia June encheram de lágrimas, mas ela não desviou. Depois eu olhei para o Caleb. Para você, meu marido, que nunca me pediu para ser impressionante para merecer amor. O maxilar dele travou, e o polegar dele passou de leve nos meus dedos. Depois olhei para a mesa inteira, a família dele, que me recebeu com sopa, ferramentas, paciência, trabalho, cobertores de bebê e lealdade. E para minha nova família, os Wolf. O bando que me ensinou como família deveria ser. A expressão da minha mãe mudou. Ela sentiu que vinha algo, mas não sabia de onde fugir. Eu virei para ela e para Sloan. Esses são os lobos frios e calculistas, eu disse. Frias o bastante para não entrar em pânico quando alguém tenta reescrever a história. Inteligentes o bastante para guardar a verdade. Leais o bastante para nunca abandonar alguém só porque amar ficou inconveniente. O silêncio na mesa foi absoluto. Até a Lily parecia dormir mais quieta. Minha mãe ficou pálida primeiro. A boca da Sloan abriu e fechou sem som. Meu pai parecia querer desaparecer no chão. Minha mãe finalmente sussurrou. Como você ousa falar assim comigo na frente de estranhos? A avó do Caleb, que tinha ficado em silêncio a noite toda, disse. Nós não somos estranhos. Nós somos as pessoas que chegaram depois que você foi embora. Foi aí que os olhos da minha mãe encheram de lágrimas. Mas não eram as lágrimas que eu imaginava quando era criança. Eram lágrimas de raiva. De humilhação. Lágrimas de alguém ferido no próprio orgulho, não no coração. Sloan levantou tão rápido que a cadeira quase tombou. Ela disse que eu tinha planejado tudo, que eu chamei ele só para humilhar, que eu estava sendo cruel. Eu olhei para ela e senti algo antigo dentro de mim finalmente afrouxar. Não, eu disse. Eu convidei vocês para conhecer as pessoas que criaram o que vocês jogaram fora. Meu pai se encolheu. Minha mãe pegou a bolsa na hora.
Na porta, ela virou e disse com uma voz tão baixa que quase não parecia humana: "Você vai se arrepender de nos fazer parecer monstros." Eu respondi antes que o medo pudesse me calar: "Eu não fiz vocês parecerem nada. Eu só parei de esconder o que vocês fizeram." Eles foram embora sem comer a sobremesa. Ninguém comemorou. Na vida real, vingança não é explosão, não é festa. Às vezes é só uma sala inteira respirando de novo depois de segurar a verdade por tempo demais. A tia June me abraçou na cozinha e chorou no meu cabelo. Caleb levou a Lily lá para cima para ela não acordar com o barulho. 1 hora depois, Sloan me mandou uma mensagem: "Você foi longe demais." Eu olhei para aquilo e depois para a mesa onde minha verdadeira família estava limpando, em silêncio, a bagunça que minha antiga família tinha deixado. E entendi que a noite ainda não tinha acabado. Pessoas como minha mãe não perdem o controle e vão embora. Elas procuram um palco onde possam encenar uma versão da história em que continuam inocentes. 2 dias depois, ela encontrou esse palco. Eu acordei com 17 ligações perdidas, 6 mensagens de clientes e um texto da Sloan dizendo: "Por favor, não reaja emocionalmente." Aquilo já dizia tudo. Ela já tinha escolhido um lado. Minha mãe tinha feito um post longo no Facebook, e depois copiou uma versão mais profissional no LinkedIn, porque aparentemente até a humilhação pública precisava de formatação. Ela dizia que tinha tentado se reconectar com a filha distante depois de anos de dor, só para ser emboscada num jantar por uma nova família hostil. Dizia que eu a tinha ridicularizado, rejeitado, e chamado pessoas inocentes de lobos enquanto meu bebê dormia perto. Ela escreveu: "Pais não são perfeitos, mas filhos adultos não deveriam usar mal-entendidos de infância como arma de atenção." Mal-entendidos de infância. Essa frase fez minha mão ficar gelada. Ser mandada embora aos 12 anos não foi um mal-entendido. Ser ignorada em aniversários, formaturas, doenças e no meu casamento não foi um mal-entendido. Ouvir que o futuro da minha gêmea era mais importante do que o meu lugar na família não foi um mal-entendido. E então eu vi quem ela tinha marcado. Não só parentes. Não só amigos antigos. Ela marcou a ONG de alfabetização com quem eu trabalhava, a pequena editora que ia lançar meu próximo livro ilustrado, 2 livrarias, a diretora de uma biblioteca e 3 clientes locais cujos logos eu tinha criado. Sloan compartilhou o post e escreveu: "Isso é o que acontece quando o ressentimento vira a identidade inteira de alguém." Aquilo me atingiu de um jeito diferente. A crueldade da minha mãe era familiar. Mas a traição da Sloan ainda conseguia me surpreender. Na primeira hora, eu entrei em pânico. Eu tinha construído meu estúdio com cuidado. Não tinha uma grande empresa por trás, nem um departamento jurídico para me proteger. Minha reputação era pessoal. Meus clientes confiavam em mim com histórias, crianças, educação e projetos comunitários. Um escândalo familiar bagunçado podia me custar trabalhos que eu não podia perder. Um cliente pausou um projeto e disse que precisava de clareza. Outro perguntou se as acusações eram verdade. Um terceiro só escreveu: "Está tudo bem?" Eu fiquei na lavanderia com o celular na mão, tremendo tanto que quase deixei cair. Caleb me encontrou ali. Ele leu o post uma vez. O rosto dele quase não mudou, mas a voz ficou baixa daquele jeito que significa que a tempestade virou organização. "Não responde ainda," ele disse. "A gente primeiro salva tudo." Foi aí que os lobos frios e calculistas viraram exatamente o que eu tinha chamado eles. Caleb tirou print de cada post, cada marcação, cada comentário. O irmão dele montou uma linha do tempo da minha vida, desde o dia em que eu fui mandada embora até o dia em que minha mãe voltou a me procurar. A mãe dele juntou fotos de formaturas, aniversários e eventos do meu estúdio que minha mãe nunca apareceu. A tia Juna anotou datas, meses em que minha mãe não atendeu ligações e anos em que não visitou. Ninguém gritou. Ninguém ameaçou. Ninguém agiu do jeito que minha mãe queria que agissem. Eles ficaram calmos. Precisos. Impossíveis de empurrar. Eu quis escrever uma resposta cheia de raiva. Quis dizer tudo o que eu engoli desde criança. Caleb leu meu rascunho e disse: "Isso é verdade, mas parece dor. Dá para responder com verdade que pareça prova." Então eu escrevi de novo. Dessa vez, simples.
Eu disse que minha mãe tinha direito aos sentimentos dela, mas não tinha direito de prejudicar meus relacionamentos profissionais com uma história distorcida. Eu disse que fui mandada embora aos 12 anos depois de anos sendo comparada com minha irmã gêmea. Eu disse que minha mãe não manteve relação comigo, não foi à minha formatura, ao meu casamento nem ao nascimento da minha filha, e só voltou a me procurar recentemente sem pedir desculpas. Eu disse que o jantar tinha sido doloroso, mas ninguém a ameaçou. E terminei pedindo que clientes e colegas não participassem de ataques ou assédio contra ninguém, e que eu continuaria protegendo minha família e meu trabalho com honestidade. A tia Jun comentou embaixo com a própria conta dela. Ela não ofendeu minha mãe nenhuma vez. Só confirmou que me criou desde os 12 anos porque meus pais escolheram não me criar. Depois a mãe do Caleb comentou. Depois a diretora da biblioteca que me conhecia desde a faculdade. Depois a autora de um livro que eu tinha ilustrado. E as pessoas começaram a perguntar para minha mãe por que ela tinha marcado clientes meus em um assunto familiar privado. Alguém do círculo profissional dela perguntou como uma diretora de admissões podia expor publicamente a própria filha adulta por dificuldades escolares da infância. Minha mãe apagou esse comentário. Mas alguém já tinha tirado o print. No fim do dia, o post tinha virado contra ela. A editora que tinha pausado meu projeto me mandou um e-mail dizendo que sentia muito por eu ter sido arrastada para algo tão pessoal. A ONG não só manteve meu contrato como perguntou se eu toparia ilustrar uma nova campanha educativa sobre crianças que aprendem de formas diferentes. Enquanto isso, o post da minha mãe no LinkedIn chegou em pessoas que ela não esperava. Pais da rede de escolas particulares onde ela trabalhava começaram a comentar com cuidado, perguntando se a visão dela sobre crianças com dificuldades de aprendizado combinava com os valores profissionais dela. Um membro de um comitê de bolsas tirou o nome dela de um painel sobre excelência familiar. Sloan, que trabalhava como consultora educacional, começou a receber mensagens de colegas perguntando por que ela tinha zombado publicamente de alguém falando sobre abandono na infância. Pela primeira vez na minha vida, a versão da minha mãe não era a mais alta da sala. Naquela noite, meu celular tocou. O nome dela apareceu na tela e, por um segundo idiota, a criança dentro de mim quis acreditar que era um pedido de desculpas. Eu atendi. Ela não disse oi. Só disse: apaga seu post. Você está me destruindo. Eu olhei para o Caleb, para a tia Jun, para Lily dormindo encostada no ombro dele, e senti uma calma estranha. Não, eu disse. Você postou a mentira. Eu postei a linha do tempo. Minha mãe respirou forte do outro lado da linha. E então disse a coisa mais cruel que conseguiu encontrar. Você sempre foi impossível de amar. 10 anos antes, aquilo teria me destruído. Dessa vez, eu olhei ao redor para as pessoas que provaram que ela estava errada. Talvez para você, eu disse. Não para eles. E desliguei. Na manhã seguinte, Sloan apareceu no meu estúdio sem avisar. Ela parecia exausta, como se tivesse passado a noite tentando segurar uma história que continuava se partindo. Eu estava terminando um desenho para a nova campanha de alfabetização quando ela entrou. Por um instante, parecia que a gente era criança de novo. Duas meninas com o mesmo rosto, em lados opostos de uma sala, sem saber como sair dali. Ela disse que a mãe estava em colapso. Que o pai estava furioso, mas mais com a vergonha do que com qualquer coisa. Que pessoas do meio profissional deles estavam fazendo perguntas e que a supervisora da mãe tinha pedido uma reunião sobre comportamento online. Eu esperei a parte em que ela ia se desculpar. Mas ela disse: você precisa dar alguma coisa para ela. Só um pedido público pequeno. Diz que as emoções estavam altas, que você se arrepende da forma como escreveu. Eu olhei para ela. Você quer que eu peça desculpas porque a tentativa dela de destruir minha reputação não funcionou? Sloan se encolheu, mas continuou. Ela disse que nossa mãe tinha feito sacrifícios por nós. Ela disse que eu não entendia a pressão que nossos pais tinham vivido. Disse que assuntos de família não deveriam ser julgados por estranhos na internet. Foi aí que eu entendi uma coisa. Minha irmã não estava presa entre nós duas. Ela estava exatamente onde escolheu estar. Talvez ela me amasse. Talvez até soubesse que eu estava certa. Mas quando a verdade ameaçou a versão de sucesso que ela construiu para a vida dela, ela protegeu a mentira.
Eu disse a ela que não ia me desculpar por falar a verdade. Que eu não ia proteger a imagem de pessoas que abandonaram uma criança e chamaram isso de criação. Os olhos da Sloan encheram de lágrimas e ela sussurrou: "Você vai destruir essa família." Eu quase ri. Não porque era engraçado, mas porque era um truque antigo demais. Sempre culpar quem segura o espelho pelo rosto que aparece nele. Não, eu disse. Eu sou a parte dessa família que sobreviveu a ser quebrada. Depois que ela foi embora, Caleb e eu enviamos uma carta formal por meio de um advogado. Nada dramático. Nenhum processo naquele dia. Só uma exigência clara, que minha mãe apagasse os posts, parasse de contatar meus clientes e parasse de fazer acusações falsas que estavam prejudicando o meu trabalho. Anexamos prints, linhas do tempo, depoimentos e provas de que os posts já tinham interferido nos meus contratos. Os lobos frios e calculistas tinham montado um dossiê tão completo que nem minha mãe conseguiu distorcer. No fim daquele dia, os 2 posts desapareceram. No lugar deles, minha mãe publicou uma nota curta dizendo que estava se afastando das redes sociais para reflexão pessoal. Não citou meu nome. Não pediu desculpas. Mas a imagem perfeita que ela tinha já tinha sido quebrada. Em uma semana, ela foi retirada de um painel de uma escola particular onde ia falar sobre identificar potencial em crianças. Uma frase dessas teria sido engraçada, se não fosse tão triste. Alguns pais começaram a mandar mensagens para a escola dela perguntando se crianças criativas, ansiosas ou com notas medianas eram tratadas como problemas sob a orientação dela. Ela não perdeu tudo. E eu não preciso fingir que perdeu, para essa história fazer sentido. Mas ela perdeu o que mais valorizava, o direito de ser vista como uma autoridade incontestável sobre famílias bem-sucedidas. Meu pai ligou uma vez. Disse que queria que as coisas tivessem sido diferentes. Eu perguntei quais coisas: o jantar, o post ou o dia em que ele me levou embora e deixou minha mãe chamar aquilo de necessário. Ele não respondeu. As consequências da Sloan foram mais silenciosas. Os colegas não a cancelaram, mas também pararam de vê-la como a filha perfeita de uma família perfeita. Um distrito escolar adiou um workshop que ela ia dar sobre confiança estudantil depois que pais levantaram preocupações com os comentários públicos dela. Pela primeira vez, ela teve que explicar por que tinha defendido crueldade só porque ela vinha da nossa mãe. Um mês depois, ela me mandou uma mensagem dizendo: "Estou começando a entender algumas coisas." Eu não respondi na hora. Porque perdão, se um dia vier, não pode ser apressado só porque alguém finalmente ficou desconfortável com as próprias escolhas. Quanto a mim, meu estúdio não desmoronou. Ele cresceu. A ONG me chamou para campanhas sobre diferentes tipos de inteligência, e eu coloquei meu coração inteiro nesse projeto. Desenhei crianças que resolviam problemas com música, movimento, cores, gentileza, memória, paciência e imaginação. Desenhei crianças que já tinham sido chamadas de demais, lentas, quietas demais ou distraídas demais. E fiz questão de que todas parecessem dignas de amor. Quando os cartazes foram colocados nas bibliotecas da região, a tia June ficou em frente a um deles e chorou. Caleb levantou a Lily no colo para ela tocar o desenho de uma menina pintando estrelas na parede da sala de aula. Naquele momento, eu entendi a lição que a minha vida estava tentando me ensinar. Educação não deveria ensinar crianças que amor precisa ser conquistado com perfeição. Educação de verdade ajuda a pessoa a se entender e entender o mundo. Faz a gente crescer, não encolher. Ensina adultos a enxergar diferentes formas de talento, em vez de punir crianças por não caberem numa única ideia de sucesso. Minha mãe achou que tinha descartado a filha mais fraca. O que ela realmente fez foi me entregar a pessoas que sabiam como me ajudar a ficar inteira. Sangue explica de onde você veio, mas não decide onde você pertence. Família não é sempre quem tem seu sobrenome. Às vezes, família é a tia que moldura seu primeiro desenho vendido por $20. É o marido que salva provas antes da raiva. É a família dele que fica ao seu lado sem roubar sua voz. E é a sua filha, que te ensina que ninguém precisa ser impressionante para merecer proteção. Eu me vinguei, sim, mas não virando cruel como minha mãe. Eu me vinguei construindo uma vida tão cheia de amor, trabalho, limites e verdade que a rejeição dela deixou de ter poder sobre mim. E se algum dia as pessoas que te abandonaram voltarem pedindo perdão sem responsabilidade, lembra disso. Você pode até abrir a porta.
Mas também pode ficar de pé na frente da família que realmente ficou e dizer: essas são as minhas pessoas. Não,